Cheguei. Sexta-feira é dia de atualidades, é dia de repertório sociocultural, é dia de Janaflix, é dia de polêmica. Então vem comigo porque depois da vinheta entregarei tudo. Oi, meus queridos, oi, minhas queridas. Eu primeiro quero agradecer todos vocês que estão comigo até aqui e fazer um pedido. Vamos fazer o seguinte? Curte esse vídeo de uma vez, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque eu vou ser muito sincera. Hoje eu vou entregar tudo, mas antes eu preciso ir lá para a câmera dos bastidores para ver se o áudio tá rolando. Acho que o áudio tá rolando, né? Deixa aqui embaixo para mim os comentários. Áudio tá rolando? E aí eu não enrolo mais vocês, desde que vocês me contem se o áudio tá ok, o vídeo tá ok, se tem alguma coisa que você acha que eu deveria melhorar, adicionar, entre outras coisas. Você fala e eu acato. Então, bora pros acontecimentos que eu acho que renderiam não apenas boas propostas de redação, mas excelentes discussões sobre políticas públicas, inclusão, diversidade e... Ai, como que eu falo isso? Opressão masculina. Bora lá. Primeira notícia do dia. PrEP mensal. Peraí, vamos lá. PrEP, para quem não sabe, é a prevenção pré-exposição. O PrEP é um conjunto de medicamentos antirretrovirais que diminuem e zeram, por exemplo, em alguns casos, a chance de um indivíduo que tem contato com o vírus HIV contrair, ser infectado pelo vírus e, eventualmente, posteriormente, desenvolver a AIDS. Se eu falei alguma besteira biológica, gente, me conta. Eu sou apenas uma grande pitaqueira. Eu meto meu nariz onde eu não sou chamada, gosto de filosofia, gosto de sociologia, gosto de antropologia, mas eu gosto muito de biologia também, ok? Então, PrEP, que é esse conjunto de medicamentos antirretrovirais que são tomados frequentemente, tá? Começa a ser testada no Brasil em estudo internacional inédito. Gente, na minha opinião, é uma excelente notícia como ponto de partida, por exemplo, para a discussão sobre a prevenção ao HIV/AIDS no Brasil. Só que aí, óbvio, tava dando tudo certo e de repente o meu tablet resolveu colocar essa linhazinha ali. Então, estamos falando sobre, por exemplo, desafios para a prevenção do HIV/AIDS no Brasil, se fosse um tema no formato Enem. Se a gente estivesse falando, por exemplo, num formato FUVEST, acho que a gente falaria de algo mais amplo, mais abrangente. A gente deveria falar, por exemplo, sobre políticas públicas e liberdade individual, ou eventualmente estigmatização. Jana, mas por que estigmatização? Eu sou uma usuária do Twitter e, feliz ou infelizmente, uma usuária constante do Twitter. Sim, eu estou lá, é só procurar por @JanaRabelo. E, por exemplo, no Twitter, toda vez que alguém fala sobre PrEP, essa medicação que é distribuída gratuitamente no SUS, salvem o SUS, tem alguém falando sobre, ai, não é possível que estão dando medicamento para pessoas sexualmente promíscuas. Isso é política pública, jovens. Ok? E quando eu falo sobre isso, por exemplo, o preconceito contra o PrEP ou, por exemplo, a população LGBTQIAPN+, que frequentemente usa o PrEP, não tem como. Eu me lembro na mesma hora de um texto da Susan Sontag, que é uma feminista histórica, mas também uma grande apoiadora, né, da luta contra o HIV/AIDS. Ela tem um texto brilhante, que eu acho que vale a pena você ler, que se chama A Doença como Metáfora. Então, vamos lá colocar a doença como metáfora.
você pode procurar facilmente encontrável, que é da Susan Sontag, e basicamente nesse texto ela vai falar como existem as chamadas doenças moralizadas, doenças que não são tratadas como mera questão física ou mental, são doenças que são atingidas por estigmas, HIV/AIDS, por exemplo, né? Quando a gente fala de hanseníase, é também uma doença moralizada. Há um julgamento moral em relação àquela doença. E, obviamente, isso vai se aproximar, por exemplo, do conceito de estigma do Erving Goffman, que vocês sabem que eu gosto muito, 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 ok? Então, acho que vale a pena vocês lerem o ensaio A Doença como Metáfora, lindíssimo ensaio, politizado, engajado, e obviamente, mais uma vez, acho que o que encaixa aqui muito, muito bem é o conceito de biopolítica do Michel Foucault. Beleza? Essas são as minhas referências, mas, acima de tudo, como a gente tá falando do Giro da Jana, imagino que vocês assistam na sexta, no sábado ou no domingo, eu tenho que indicar um filme. E aí eu indicaria um filme lindíssimo que se chama Clube de Compras Dallas. Então, deixa eu pôr aqui. Que vai mostrar como a gente, em 2025, ter distribuição gratuita e recorrente do PrEP na rede de saúde do Brasil é uma vantagem, é um avanço, é uma conquista histórica. Por quê? Esse filme fala sobre a dificuldade com a qual a população LGBTQIAPN+, teve que lidar de acesso ao coquetel antirretroviral em décadas passadas. Assistam a Clube de Compras Dallas. Rendeu um Oscar para o protagonista, que foi o Matthew McConaughey, que tem um nome bem difícil de falar. Então, eventualmente, se tem alguém aí que fala inglês, avalie a minha pronúncia, Matthew McConaughey, que é casado com uma brasileira, Matthew. Tô disponível, já que você gosta de brasileiras. Bora para a próxima notícia, antes que meu marido se separe de mim. Próxima notícia, condomínio só para idosos. Espera aí, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Pera, aí agora. Condomínio só para idosos é inaugurado no Paraná com aluguel social, R$ 227. Moradia funciona no sistema de aluguel social, que é 15% de um salário mínimo. Acho que aqui é, obviamente, uma grande discussão sobre dignidade e autonomia da população idosa. E isso encaixa muito bem naquela discussão sobre etarismo e idadismo, que marcou o Enem 2025, mas também marcou a Prova Nacional Docente, tá? Acho que, além disso, vocês podem pensar na questão da autonomia das pessoas idosas, do eventual abandono que a nossa sociedade promove em relação às pessoas idosas e o envelhecimento como um todo. Muita gente no Enem deste ano citou um texto da Simone de Beauvoir que se chama A Velhice. E é um texto em que ela reflete sobre como a exclusão do idoso é uma construção social, é uma solidão que é construída, estruturada na sociedade. Então vale a pena ler o texto A Velhice, da Simone de Beauvoir, que muita gente citou neste ano no Enem. E vamos citar um filme de que eu gosto muito. Este quadro, na verdade, é para eu juntar os cinéfilos do YouTube, os vestibulandos cinéfilos do YouTube. Vale a pena se assistir a um filme que se chama, um filme francês lindo, que se chama Uma Vida Sem Ele. Vou colocar aqui. Em francês, o título é muito mais legal do que Uma Vida Sem Ele. É E Se Todos Morássemos Juntos? Mas quando veio para o Brasil, foi traduzido dessa maneira tosca.
E é um filme francês muito bonitinho que vai falar sobre coabitação, velhice e a importância da comunidade para as pessoas idosas. Primeiro, duas boas notícias e, né, tristeza não tem fim, felicidade sim. Terceira notícia. A Assembleia de Santa Catarina aprova fim de cotas raciais em universidades estaduais. Na minha opinião, um retrocesso histórico, né? Uma medida de perda de direitos, perda de avanços, né? No final das contas, a gente está discutindo sobre enfraquecimento de política de ação afirmativa, e aí, obviamente, a gente precisa, por exemplo, pensar na noção de cidadania mutilada. Por que incomodou tanto a esse deputado, obviamente, do PL? Vamos falar sobre os nomes. O PL, na minha opinião, é o pior partido do Brasil neste instante. Um deputado do PL propôs isso na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e esse projeto de lei que derruba cotas raciais nos vestibulares estaduais, infelizmente passou e com apenas 7 votos contra. Jovens, cuidado. A gente tem aí uma reação conservadora a uma das maiores conquistas do movimento negro, né? Então, deixa eu só subir com essa escrita aqui, que é cidadanias mutiladas. Conceito do Milton Santos. Então, cidadanias mutiladas do Milton Santos, obviamente. E já que vocês gostam de eu falar dos franceses, dos sociólogos, acho que isso tem a ver com a reprodução social dos preconceitos. Reprodução social, que é a manifestação dos preconceitos, das crenças, das exclusões nos diversos espaços. Nesse caso, a gente está falando da reprodução social do racismo no campo da política. Reprodução social, um conceito do meu amado Pierre Bourdieu. E se a gente está falando sobre esse aspecto, não tem como eu não falar de um documentário maravilhoso que se chama A Negação do Brasil, tá? É só procurar o doc A Negação do Brasil, que vai falar basicamente sobre a invisibilização histórica das figuras negras. Peraí, eu tava escrevendo Brasil com letra minúscula. Mas se bem que o Brasil que faz esse tipo de coisa merece, na minha opinião, letra minúscula, inicial minúscula, tá? E já que a gente tá falando mal dos outros, vamos continuar falando mal dos outros? Eu quero falar mal de um homem. Isso nunca aconteceu neste canal, né? Nunca que eu falei mal de um homem ou da masculinidade. Tô achando que eu tô um pouco escura. Depois você me conta aqui embaixo se você achou que eu tô um tiquinho escura. Beleza, eu tô cheia de luzes aqui, como vocês podem ver. Tem uma luz aqui, tem uma outra luz aqui, e mesmo assim eu tô achando meio escuro. Depois você me conta o que você acha, tá? Próxima notícia, vamos falar mal de homem. O Francisco Bosco, que é formado em comunicação social, mas que frequentemente é apontado como filósofo do programa Papo de Segunda, do GNT, que reúne homens para falar sobre besteira. Porque olha a grande besteira que esse homem falou. Francisco Bosco. Ah, coitadinho. Há uma confusão entre a crítica ao machismo ótimo, e a crítica aos homens. E aí ele falou isso. Aí você fala assim, Jana, mas o que é o problema? Eu trouxe a entrevista que ele deu à Veja e que rendeu as críticas que ele recebeu, né? Esse daqui é um pedaço, ele publicou a entrevista dele no perfil dele no Instagram, depois ele apagou. Olha que coisa linda. As mulheres ficam chateadas comigo quando eu digo que deveria haver um ajuste no discurso feminista, que deveria enfatizar uma agenda positiva para os homens, em vez de ficar insistindo em uma estigmatização dos homens. Ah, coitados,
tá falando de feminismo, né? Ai, esse sistema de opressão dos homens. Uma criminalização, tá proibido ser homem, é crime ser homem. E um rebaixamento sistemático dos homens. Tadinho. Que barra. Tadinho, Chiquinho. Vem cá pra eu te dar um abraço, menino. Você tá sofrendo, né? Você e os homens. E tem um outro trecho. Mas é preciso entender que os homens estão passando por uma crise e ajudá-los a atravessar essa crise não significa minimamente relativizar a força do discurso feminista. E aí eu fiquei com dó do Chiquinho, coitado, porque claramente os homens estão sendo assassinados por suas parceiras todos os dias, né? Todo dia a gente vê uma notícia sobre isso. Então, eu preciso abandonar, por exemplo, os meus, eu tô com 40, 25 anos de luta feminista, e lá na casa do Chico Bosco e dar um abracinho nele e falar assim: ai, Chico, desculpa, eu fiquei aí preocupada com o feminicídio, com, né, por exemplo, a desigualdade de pagamento dado às mulheres, a objetificação feminina, o adoecimento histórico das mulheres devido à opressão. E eu tenho que falar sobre o que os homens sofrem por causa do feminismo. É isto, né? Tem uma coisa que eu acho importantíssima da gente falar, que é, eu acho que ele acha que eu preciso parar de me preocupar com o feminicídio e me preocupar com os sentimentos dos homens. Desculpa, Chico. Eu tô muito preocupada em não ser assassinada, em não sofrer violência sexual. Foi mal, tá? É isso. E aí, se você quiser entender alguma coisa sobre a indignação de todas as pessoas que reagiram a essas coisas, acho que vale a pena você ler um livro. Originalmente era um texto, aí depois foi publicado como livro, que se chama O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Basicamente, eu acho que, agora falando sério, não tem mais ironia na minha fala, eu acho esquisitíssimo que esse cara fale esse tipo de coisa, sendo que talvez nós mulheres estejamos mais preocupadas em não ser assassinada, enquanto os homens estão ali só sendo diminuídos. E eu nem sei se eles estão sendo diminuídos não, tá? O Chico Bosco é que tá falando. Então, eu vou ser muito sincera, Chico, eu vou largar a sua mão. Eu gostava de você mais ou menos, eu achava você legal. Mas eu vou largar sua mão. Eu não tenho tempo de ensinar sobre feminismo para os homens. Eu não tenho como acolher os sentimentos dos homens. Eu tô muito mais preocupada em agir como eu ajo dentro da minha militância, que é salvando a vida de mulheres, tá? Então, sinto muito, Chico, você vai ter que se virar com seus brother. Conversa aí com seus brother, tá? Se você quiser, né? Poxa, Bell Hooks, mulher, as mulheres, elas são tão bravas, elas são tão agressivas, porque ele falou sobre isso, né? A Alice Carvalho se pronunciou no Twitter falando que ele falou muita, não posso falar o resto da palavra, mas começa com M e termina com herda, a palavra. E ele ficou super ofendidinho, foi na rede social, gravou um vídeo sobre, as mulheres agressivas. E aí eu imagino que, por exemplo, ele vai achar a Bell Hooks muito agressiva. Tranquilo. Então vamos ler um livro de um homem, já que homens não são agressivos, né? Não são reativos. Tem um livro do Pierre Bourdieu que se chama A Dominação Masculina. Vale a pena dar uma olhada nesse livro. Belo livro. Tá? Ou então, se você quiser um acolhimento para os sentimentos masculinos, eu não posso oferecer, mas tem um documentário muito bom brasileiro que vai falar sobre como o machismo é o que machuca e magoa os homens e não o feminismo. Esse documentário tem aqui no YouTube completo, se chama O Silêncio dos Homens. Beleza? Ok.
E aí, gente, eu vou ser muito sincera, a gente tá batendo o tempo máximo desta discussão e aí eu vou fazer uma propagandinha. Posso fazer uma propagandinha? Você vai lá no meu Instagram e você vai me mandar uma mensagem. Meu Instagram é o @JanaRabelo, porque 2 notícias eu não vou comentar. Mas se você quiser as notícias e as indicações de filme, de repertório filosófico, sociológico, você vai me mandar uma DM no @JanaRabelo e falar assim: Jana, me manda o material das notícias desta semana. Por quê? Por exemplo, eu preparei referência filosófica, sociológica, urbanística e cinematográfica para falar sobre o Minha Casa Minha Vida, que deve financiar 3 milhões de moradias até 2026. E aí, por exemplo, eu tenho referências para um tema que é a carinha do Enem, que é déficit habitacional. Ok? Ou, se a gente pensar na FUVEST, que vai ser este domingo, a gente poderia pensar num tema como habitação como direito social e a organização do espaço urbano. E aí tem repertório sociocultural, cinematográfico que fala sobre isso. E por último, a última notícia, eu ia comentar o caso da Tiffany, atleta de voleibol, uma mulher trans brasileira e que não conseguiu a tempo a autorização para jogar o próximo Mundial de Vôlei, ainda que seja uma atleta ativa no clube pelo qual ela joga. Na minha opinião, é um caso de transfobia institucional. E aí eu trouxe repertório sociológico, trouxe Declaração Universal dos Direitos Humanos, documentários sobre atletas trans. Só que não vai dar tempo de eu apresentar para vocês e eu gosto também de dar uma de gatinha misteriosa. Você vai lá no @JanaRabelo e me pede todas as referências que eu selecionei para o Giro da Jana de hoje. Por último, eu vou te pedir o seguinte: comenta aqui embaixo, gostou das notícias, gostou das referências? Tem algum repertório que você colocaria aí? Se você tiver vontade, entra para as minhas turmas. Um beijo e tchau!